Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo aqui falando também para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um ponto bem legal, que é um programador ele consegue ganhar o mesmo salário de um cara que fez medicina, de um médico. E de antemão eu já digo que sim, dá para ganhar esse salário, tá? Então, assim, se você está pensando em começar na área, em vir para a área, dá para ganhar, certo? Super de boa. E também remoto, né? Então, assim, você não é muito difícil você ver um médico que trabalha remoto, né? Então, assim, é uma área muito boa para você estar fazendo isso, porque, assim, a média salarial de um médico é entre 9 mil a 14 mil reais a 20, quer dizer, 9 mil a 20 mil reais. Só que, assim, honestamente, do que eu já conversei com médico e tal, que ganham muito bem, eles podem chegar a ganhar, tipo, 30 mil, não tão dificilmente, sabe? Só que são caminhos muito parecidos. Então, ali, enquanto você se tornar uma pessoa que ganha 30 mil no Brasil, você tem que realmente se dedicar muito na área de tecnologia, ser uma posição ali muito forte. E, em antemão, você tem outro caminho que é ganhar em dólar para fora, né? Então, tem esses dois pontos. Você pode fazer carreira na empresa. Geralmente, você tem que fazer carreira na empresa, é um caminho mais saudável. Mas tem gente que realmente já estava numa posição muito alta em uma empresa e trocou para outra. Mas dá, né, desde o começo ali, você pode tirar uma grana boa quando você trabalha para a gringa, né? Você consegue escalar isso muito mais rápido. E um médico ele vai precisar se dedicar muito em trabalho presencial, trabalhar com pessoas. Então, assim, no final do dia, o que muda é o que você realmente gosta de fazer. Porque você vai se dedicar muito nos dois lados. E você tem que gostar muito de mexer com gente, o outro você tem que gostar muito de quebrar cabeça e resolver problema em lógica mesmo, para desenvolver novas funcionalidades, bugs, novos sistemas. Então, assim, é realmente escolher um caminho, tá? Do que tu realmente quer para sua vida, mas é aquele lado. Você vai trabalhar remoto da sua casa e eu tenho a impressão que você tem uma curva muito mais rápida com relação à programação se você realmente gosta, né? Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que eram advogado e depois de um ano estudando ali, pegou um estágio, depois de um ano no estágio já era um dos tops. Depois de 2 anos já era tipo tech lead, tá ligado? Já resolvendo os vários BOs. E hoje em dia tá muito bem, sabe? Saiu da empresa que eu tava trabalhando com ele, pra com certeza tá ganhando muito mais, sendo menos estressante também. Então, assim, o médico ele vai ter que passar por anos de estudo, de muita dedicação. Em contramão, um dev, ele realmente ele vai precisar de estudar bastante, ver várias tecnologias, mas vai ser algo mais menos estressante, né? Porque, por exemplo, o médico ele tem que dar muito plantão às vezes, e o plantão ele desgasta realmente, né? Então, realmente quem gosta de estar ali mexendo com gente na fronte de batalha. E hoje em dia, para você pegar um salário de 10k como dev, é difícil, sim. É muito mais fácil você ver um médico ganhando 10 mil do que um programador. Na minha opinião, tem mais médicos ganhando 10 mil do que um programador, tá? E também tem mais médicos empregados do que programadores empregados, na minha opinião. Tem gente que desiste da área e tal. É muito difícil você ver um médico que se formou e está desempregado na área, sabe? Pelo menos os 7 mil ali garantido ele vai ter, sabe? Então, já tu vê vários devs participando o tempo todo de entrevista, tal, tal, tal. E assim, existem provas que os médicos precisam fazer para validar a função dele, que ele realmente sabe o que ele está fazendo. Assim, por outro lado, como seriam as entrevistas técnicas que tem para os programadores. Então, assim, é, é importante você entender a diferença. Quando você vai para programação, você vai se arriscar um pouco mais, mas você tem que garantir um pouco mais, né? Para garantir ali sempre estar empregado, sempre estar ganhando um bom salário. Então, assim, é muito normal você ver programador ganhando 3 mil, 4 mil. Hoje em dia eu tenho um salário de júnior, por exemplo, e tô com 22 anos, então assim, eu ainda tenho uma esperança de estar ganhando um salário maior. E é isso, sabe? Tipo, é, é sempre buscar evoluir, né, em programação. E, tipo, enquanto mais você se dedica, mais vai subir. Mais a tendência é você estar subindo, ser promovido e tudo mais. Então, assim,
A empresa que eu entrei agora, por exemplo, eles já me comunicaram que se, ó, se entregar direitinho, beleza, só vai. Mas um ponto que eu preciso melhorar e tal, já até trouxe em outro vídeo, é a questão de entrevista técnica. Se você manja entrevista técnica, você vai estar sempre fazendo entrevista técnica, empregado ou não, porque você vai estar vendo as melhores opções. Você vai estar sempre treinando. Isso é bem importante, né, para você sempre ter um leque de oportunidades, sempre ter contatos. É, então, assim, é sempre bom se salvar um contato de um recrutador, por exemplo. Mas, assim, super dá para você tirar isso como programador, certo? Eu ainda estou no caminho, ainda não alcancei o salário de um médico aí, por exemplo, a média, né, que é tipo 9 mil, 20 mil. Mas eu super acredito que dá, sabe? Já vi casos de pessoas que se deram muito bem. Até, por exemplo, na área de QA, tá? É, tem gente na área de QA e também tirando uma grana. Em área de QA, você não precisa, talvez, manjar toda aquela questão de padrão de arquitetura, talvez, sabe? É um pouco menos estressante com relação ao código, porque você começa primeiro testando tela, aí depois vai escalando ali para você ter testes automatizados. Claro que eu acho que deve ter um padrão ali para testes automatizados, mas deve ser algo mais tranquilo de absorver. Não subestimando os trabalhos do QA, porque é algo mais crítico, né? Se deixar passar, o sistema cai. Literalmente, acabou. Aí é dinheiro perdido, então o QA é super importante. Então, assim, eles têm várias ramificações, não só programador, né, mas na área de TI em si, tem várias que tu pode ganhar muito bem, sabe? Mas sim, um dev ele consegue, mas é esse o ponto que fica. Então, de conclusão aqui, um dev, é muito mais fácil você ver um dev ganhando menos do que um médico, do que ao contrário, sabe? Então é mais garantido para a pessoa que trabalha com medicina. Então, assim, e é aquele ponto, o cara que vai fazer medicina ele vai se especializar e vai indo, chega a bater 50 mil. Mas, da mesma forma, a questão que eu falei no início, né? Um dev ele pode ir subindo ali em alguma empresa de carreira, já vi cara ganhando 30 mil fácil aí. Fácil assim, 30, tipo, o cara se dedicou muito, ficou um tempão na empresa, uns 10 anos, aí tá ganhando 30 mil. Aí virou sócio, essas coisas. É muito comum virar sócio, né? Acontece bastante. Um programador virar sócio da empresa, né? Então, mas é isso. Então, super dá, vem pra área. Eu sei que tem essa questão da IA, dá analisada direitinho, se você é iniciante. E é isso. Segue lá no LinkedIn, o link tá aqui embaixo. Mas é uma área muito boa, tá? Só vem.